Olá, alunos! Eu sou a professora Kétila, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, a nossa aula de número 13, que falará sobre ondulatória. Então, a partir de agora, nós iniciaremos os assuntos relacionados à física, ok? E a ondulatória é a parte da física que estuda as ondas. Mas o que são ondas? Como podemos classificá-las? A onda é toda perturbação em um meio material, sólidos, líquidos ou gases, ou em não materiais, que no caso é o vácuo, tá? O que é importante vocês saberem é que as ondas elas não transportam matéria. E as ondas somente transportam energia. Mas como assim? Onde está presente isso no nosso dia a dia? Bem, para termos sinal de Wi-Fi, termos sinal de telefone, né? Nós precisamos das ondas eletromagnéticas. Para ouvirmos os sons, por exemplo, que se propagam no ar, nós precisamos das ondas sonoras. E outro exemplo também que está muito presente no dia a dia, no nosso dia a dia, são as ondas do mar. Então, existem vários tipos de ondas, né? Esse fenômeno presentes aí no nosso dia a dia. Por exemplo, quando tocamos a superfície da água, como mostra essa imagem aqui, formam-se ondas. Essas ondas, elas não vão transportar matéria, tá? Somente energia. E nós vamos entendendo melhor ao longo desta aula, ok? Então vamos lá. As ondas elas podem ser classificadas quanto à natureza, à direção da oscilação e à direção da propagação. Pessoal, já desde o início da aula eu deixo aí um recado para vocês que é super importante que façam suas anotações e resumos em seus cadernos, ok? Não deixem de fazer para não se perder, tá bom? Então, vamos aí essa primeira classificação, né? Que é quanto à natureza. Então, quanto à natureza, as ondas elas podem ser de dois tipos. Elas podem ser mecânicas, quando elas precisam de um meio material para se propagar, ou seja, no ar, na água ou numa corda, mas não no vácuo, tá? Ela vai precisar de algum material para se propagar, como, por exemplo, o som de um instrumento musical, as ondas do mar, né, que vão precisar, ali no caso da onda do instrumento musical, ele vai precisar do ar para propagar o som, né, porque o som não se propaga no vácuo. As ondas do mar, elas vão precisar da água, né, para poder se propagar, tá? E as ondas, como eu disse para vocês, elas também podem ser do tipo eletromagnéticas. E essas ondas, elas podem se propagar no vácuo, né? Além delas se propagarem no meio material, elas também se propagam no vácuo, como por exemplo, né, os raios de luz do Sol, as ondas de rádio, raio-x, micro-ondas, todos esses tipos de onda, eles vão conseguir se propagar no vácuo, tá bom, pessoal? Ou seja, sem aí a presença do ar, tá? E nós podemos classificar também as ondas em relação à direção da vibração. Então, quanto à direção da vibração, as ondas elas podem ser divididas em transversais e longitudinais. Então, fiquem atentos aqui, inclusive, a essa imagem, tá? Então, as ondas longitudinais são as ondas que possuem a propagação, né, no mesmo sentido da vibração. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma mola presa aqui a uma superfície fixa. Se eu estico essa mola e solto, né, o sentido da vibração e da propagação dessa onda vai ser o mesmo, tá? Vai ser no mesmo sentido. Então, olha só, aqui essa seta indica para frente e para trás. E um exemplo de ondas longitudinais é o som, tá? O som ele se propaga, né, e vibra na mesma direção, tá? Agora,
vamos ver aqui as ondas transversais. As ondas transversais, se a gente olhar aqui, né, se a gente analisar o sentido da propagação das ondas para cima e para baixo, e a vibração, o ângulo que existe aqui entre a vibração e a propagação é um ângulo de 90 graus que se forma, porque imaginem essa corda, eu estou batendo essa corda para cima e para baixo, ela vai formando essas ondas, tá? Então isso forma um ângulo aqui de 90 graus, tá? Que a gente diz, inclusive, né, que é perpendicular. Então, essa direção aqui, a propagação, ela é perpendicular em relação à vibração dessas cordas, tá? E um exemplo de ondas transversais são todas as ondas eletromagnéticas, todas elas, tá? A micro-ondas, raio-x, a luz, tá? Todas as ondas eletromagnéticas, elas são ondas transversais. E um exemplo aqui que a gente poderia também dar é a questão da mola. Então, prestem atenção, porque aqui em cima eu tinha falado da mola, mas aqui a mola, né, sendo esticada e comprimida, aí ela vai ser longitudinal. Mas se eu pegar a corda e balançar, se eu pegar a mola e balançar para cima e para baixo, para cima e para baixo, ela vai formar esse ângulo aí de 90 graus, né? A propagação vai ser perpendicular. Então, prestem atenção em relação a isso. Olha, o movimento de para cima e para baixo, né? Vai fazer com que a vibração da corda ou da mola, no caso, né? Se propague assim, tá? Perpendicular em direção à vibração, ok? E nós também podemos classificar as ondas de acordo com a direção da propagação. Então, em relação à direção da propagação, as ondas elas podem ser unidimensionais, se propagam em uma única direção. Por exemplo, quando você pega essas cordas de fazer crossfit, né? E você balança essas cordas, elas vão se propagar em uma única direção, tá? Agora, bidimensionais propagam-se em um plano. Vocês aprenderam um plano cartesiano lá em matemática, então seriam, né, em dois pontos no caso, né? O x e o y. E um exemplo, né, é a onda provocada pelo movimento de um barco em um lago, um mar ou em um rio. E temos também a classificação, né, tridimensionais, que é quando as ondas elas se propagam em todas as direções, como as ondas sonoras, tá? Então as ondas sonoras elas se propagam em todas as direções. Agora nós precisamos ficar muito atentos a essa parte aqui. É super fácil, tá? Mas precisamos aqui aprender alguns elementos, né, e propriedades das ondas. Então, em uma onda, né, transversal, olha lá, essas ondas transversais, é possível identificar os seguintes elementos, né? Aqui, o ponto mais alto, né, nesse caso aqui apontado pela seta, nós chamamos de crista, a parte mais alta da onda. A parte mais baixa nós chamamos de vale, tá? E a amplitude vai ser a metade da distância entre as cristas e o vale. Se ficar assim difícil de, não conseguiu compreender muito direito, imaginem só essa linha aqui, olha, que atravessa, né, no meio dessa onda, né? Essa linha aqui. Então, olha só, essa parte aqui cortando a metade dessa onda até o ponto, ó,
a metade da distância entre as cristas e o vale, né, vai ser a amplitude. É super importante esse conceito, nós vamos utilizar para resolver várias atividades, tá? Vários exercícios. Então é importante que vocês saibam o que são cada elemento desses aqui, tá? E temos, por fim, o comprimento da onda. O comprimento da onda, pessoal, vai ser a distância entre dois vales, aqui no caso, né? Aqui não tem ilustrado um outro vale, mas ou a distância entre dois vales ou a distância entre duas cristas, tá? No caso, olha, aqui indicado por essas setas. Então, isso aqui é o comprimento da onda, mas tem que ser duas cristas consecutivas ou dois vales consecutivos, ok? Então, depois tem até um exercício lá na página 47 para vocês identificarem, né, quais são os elementos, né, de uma onda transversal aqui, tá? Então, depois eu vou passar esse exercício também para vocês fazerem. Mas é bem tranquilo essa parte aqui dos elementos da onda, né? Então, a parte mais baixa aqui da onda, o vale, a mais alta, a crista. Aqui, né, a metade da distância entre a crista e o vale, que vai ser sempre essa linha aqui pontilhada no meio, né, indicando. Então, vai ser a amplitude e a distância entre dois vales ou duas cristas consecutivas vai ser o comprimento da onda. Também é outro conceito que vocês precisam ter bem fixo aí na mente de vocês, tá? E as ondas, elas também apresentam algumas propriedades que diferenciam umas das outras, como a frequência, o período e a velocidade da propagação. Então, aqui nós vamos ver algumas equações matemáticas que nós vamos utilizar em alguns exercícios também, tá? Então, olha só, vamos iniciar aqui pelo período, né? O período é o tempo necessário para a produção de uma onda, tá, pessoal? Uma onda, que é a mesma coisa aqui, ó, que uma oscilação completa. A unidade sempre tem que ser em segundos. E qual que é a fórmula que será utilizada, né? O período, né, que é representado pela letra T, tempo, né? Vai ser o intervalo de tempo dividido, né, pelo número de oscilações. A gente vai entender melhor um pouco quando a gente aplicar isso um pouco mais à frente, tá? E a frequência vai ser simbolizada pela letra F minúscula e a definição é número de oscilações em um tempo, em um intervalo de tempo. Então, quando eu falo, pessoal, da quantidade da frequência, é a quantidade de ondas que são produzidas em um intervalo de tempo. Por exemplo, hoje em dia é só as pessoas mais velhas, acredito eu, né, que ouvem rádio, né? Então elas sincronizam lá na frequência correta para achar a rádio X que eles querem, né? Então, vamos supor que tenha que sincronizar em 99 megahertz. Isso significa, né, que são 99 mil ondas ali por segundo, tá? Que isso vai ser um número de oscilações é, de ondas por segundo, porque o intervalo de tempo sempre tem que ser o segundo aqui embaixo, tá? Então, olha só que interessante, né? Para achar aí a frequência correta das ondas, eu estou dando esse exemplo aí dessas ondas da rádio, né? E temos como calcular também a velocidade, tá? Da propagação das ondas. Isso aqui é muito importante. Inclusive, essa equação aqui, pessoal, ela é considerada a equação fundamental da ondulatória. Então, ela vai ser uma equação que é válida para qualquer tipo de onda, seja ela uma onda mecânica ou uma onda eletromagnética, tá? Então, olha só, a definição dela é a distância percorrida pela onda em um intervalo de tempo. Então, é muito importante, né, que vocês saibam, né, essa equação aqui, que vai ser
velocidade, né, vai ser igual a essa letra grega aqui, a lambda, que é o comprimento de onda, tá? Então, quando eu falo de comprimento de onda aqui para vocês, vai ser representado pela letra grega lambda, que é esse y aqui, como se estivesse de cabeça para baixo, né? Como se estivesse ao contrário, na verdade, né? Então, vezes a frequência, tá? Então, essa aqui, que na maioria das vezes nós utilizaremos essa equação aqui. Agora, uma coisa bem interessante de se perceber é que o período, ele é o inverso da frequência, tá? Então, reparem aqui, ele é exatamente o contrário. Bem, pessoal, então eu vou resolver alguns exercícios com vocês para aplicarmos o que nós acabamos de ver nessa aula, tá? Então, lá na página 47 tem um exercício assim. Um menino jogou uma pedra sobre as águas tranquilas de um lago. Algum tempo depois, uma folha de árvore que se encontrava a certa distância do ponto onde houve a perturbação da água, passou a oscilar verticalmente. Sobre esse fenômeno, indique a fonte de perturbação. No caso aqui, a fonte de perturbação, a fonte que causou essas ondas, é a pedra, tá, pessoal? Letra B, o meio em que houve a propagação da onda. O meio que houve a propagação da onda foi a água, né? Foi na água que as ondas se propagaram. Letra C, a classificação quanto à natureza da onda. Ela é uma onda eletromagnética ou é uma onda mecânica? Se ela se propagou em um meio, ela é uma onda mecânica, tá? Letra D, a classificação quanto à direção da vibração da onda. É uma onda transversal, né? Que nós vimos, inclusive, aqui atrás. É esse tipo de onda aqui, uma onda transversal, ok? Bem, eu vou resolver outro exercício com vocês, que é o exercício o número 7 da página 48. A extremidade de uma corda esticada está presa a uma lâmina de vibração de uma campainha elétrica. Com a campainha ligada, a lâmina ela vibra com frequência de 20 Hz, originando na corda uma onda que se propaga com a velocidade de 6 metros por segundo. Então, nós deveremos determinar, letra A frequência de oscilação de um ponto qualquer da corda. Então, pessoal, quando eu pego uma corda e movimento para cima e para baixo, para cima e para baixo, essa frequência aí ela vai ser a mesma da fonte, então vai continuar sendo 20 Hz, tá? Como está especificado até no enunciado aqui deste exercício. Letra B, o comprimento de onda dessa corda. Então, lembram do comprimento de onda? O comprimento de onda é essa parte aqui, né? Que vai ser a distância entre dois vales ou duas cristas consecutivas. Por isso que eu falei que a gente deveria ter que saber isso. Mas como que a gente vai fazer para calcular isso aí, o comprimento da onda da corda? Nós vamos utilizar aquela equação fundamental, né, da ondulatória que eu falei para vocês. Então, no qual vai ser velocidade igual ao comprimento da onda vezes a frequência. Então, nós temos que extrair o máximo de dados aqui dessa questão. Então, aqui no caso, ele já definiu, né, a velocidade, 6 metros por segundo. Então, eu só transferi para cá, né, o 6, onde estava o V de velocidade, que vai ser igual, né, ao comprimento da onda, que é aquilo que nós queremos saber, vezes a frequência. A frequência ele também já deu. A frequência é de 20 Hz. Então, aqui eu passo essa letra para cá, né? Que é o lambda, que é o comprimento, né, da onda que nós queremos descobrir.
E nós vamos passar para lá dividindo. Então, 6 dividido para 20, tá? Esse 20 passou para cá dividindo. Então, 6 dividido para 20 vai dar 0,3 metros, tá? Porque ele quer saber o comprimento da onda. Então, é em metros, tá? Tem que ficar, lembra a unidade de medida? Metros por segundo. Então, tem que ficar metros. Por isso que deu 0,3, ok? Então, pessoal, agora eu vou pedir para que vocês façam os exercícios no livro didático da seção Organize as Ideias. Vou pedir também para que vocês façam os exercícios no livro didático da seção Atividades da página 47 e 48, sendo que eu já resolvi 2 exercícios aí, quase 2 exercícios com vocês, né? Vocês vão tentar resolver o restante. E também vou pedir para que vocês façam os exercícios no livro de atividades da página 18 até a página 21. Bons estudos, um abraço e até a próxima aula!